Então, o protagonista da sessão de hoje é o mocho pequeno de orelhas, ou às vezes chamado apenas mocho de orelhas, como está aqui, que é a rapina noturna mais pequena do nosso país, das 7 que ocorrem habitualmente em Portugal. É uma ave de pequena dimensão. Vamos ficar a conhecê-la um pouco melhor. Pertence, como todas as outras rapinas noturnas, à ordem dos cerigiformes, e o nome científico é Otus scops. O comprimento é 19 a 20 centímetros, até um bocadinho mais pequeno que o mocho galego, que é também uma rapina noturna de pequenas dimensões, porventura mais conhecido, porque é mais abundante e porque é mais facilmente de dia. O mocho galego tem, salvo erro, 22, 23, mas a envergadura é um bocadinho maior, 53 a 63 centímetros. Portanto, o mocho de orelhas é mais pequeno em corpo, maior em asa. Isto acontece frequentemente nas espécies migradoras, porque isto é uma migradora de longa distância, e as aves migradoras precisam de asas mais longas para aguentarem, para conseguirem fazer voos mais distantes, enfim, sem gastar a energia toda, digamos assim. Ou seja, é típico em vários grupos de aves, as espécies migradoras têm asas mais longas para conseguirem percorrer maiores distâncias. Quanto ao habitat, é uma espécie que frequenta zonas com algumas árvores, sem ser florestas demasiado densas. Bosquetes ou bosques pouco densos, ou bosques com clareiras, também pomares, sebes, matas ripícolas. Às vezes aparecem parques e jardins, inclusivamente em zonas urbanas, até em cidades. Há uns anos atrás era frequente, por exemplo, haver no Porto, salvo erro, na Rotunda da Boa Vista, por exemplo, entre outros locais, e há diversas outras vilas e cidades do país em que há registros de mocho de orelhas. A alimentação é composta sobretudo por grandes invertebrados, estamos a falar de gafanhotos e coisas desse tamanho, mas ocasionalmente também pode capturar pequenos vertebrados como aves ou répteis, ou pequenos mamíferos. O ninho tipicamente é em buracos, em cavidades, seja de árvores ou de edifícios. Aliás, no Nordeste transmontano eles vão muito aos edifícios e por isso é que é muito frequente vê-los em aldeias, até pousados nos telhados ou nas chaminés, porque eles depois vão aos edifícios em ruínas e nidificam lá dentro. Também ocupam caixas-ninho, se elas estiverem disponíveis. Portanto, quem morar numa zona que tenha mocho de orelhas poderá eventualmente tentar atraí-los para a nidificação colocando caixas-ninho. Ocasionalmente também podem nidificar em ninhos velhos de outras aves, como por exemplo de corvinos. A postura tipicamente é de 4 a 5 ovos. O período de incubação anda aqui pelos 24 a 25 dias, portanto entre 3 e 4 semanas. Bastante mais que os passariformes. Eu já tenho referido que os passariformes normalmente demora 2 semanas, mas isto é uma ave de outra família e dessas outras famílias normalmente demora mais tempo. Embora nem seja uma ave muito grande, mas o desenvolvimento faz-se de outra forma e, portanto, demoram mais tempo o período de incubação. Uma curiosidade quanto à nomenclatura: o nome original dado a esta espécie pelo Linneu era Strix scops. Ele criou muito poucos géneros. No caso das rapinas noturnas foram quase todas para o género Strix, depois mais tarde é que apareceu o género Otus. Reparem, este S maiúsculo aqui na segunda palavra não é engano. O Linneu escrevia as duas palavras com maiúsculas. Mais tarde é que se instituiu esta regra de colocar a segunda palavra com minúsculo, um nome específico. Quanto ao nome científico, Otus, este género que foi criado mais tarde, vem do grego otus, que significa um mocho com orelhas, e scops também vem do grego e também designa um pequeno mocho com orelhas. Portanto, isto é aquele género de nomes que eu chamo um falso tautónimo. Falso porque não são duas palavras iguais, mas acaba por ser um tautónimo na prática, na medida em que as duas palavras significam o mesmo, ainda que sejam palavras diferentes. Aqui uma estampa tirada do Birds of Western Palearctic com CD-ROM, em que vemos alguns desenhos desta espécie. Eles estão numerados. Eu começo aqui pelo número 3. O número 3 é um adulto da forma ruiva. Eu já vou falar melhor isto das formas ruivas e cinzentas. Portanto, o adulto é da forma ruiva. Reparem aqui na quantidade de ruivo, principalmente nos ombros, na cabeça e alguma coisa no peito. E depois o 4 é um adulto da forma cinzenta. É claro que ele está numa postura diferente e a comparação não é tão fácil, porque eles não estão na mesma posição, mas tem menos manchas ruivas. Só que, ao contrário do que acontece com outras espécies que têm, por exemplo, um morfo claro e um morfo escuro, e que há apenas esses dois morfos, aqui no mocho de orelhas a situação é mais complexa, porque não há um morfo cinzento e um morfo ruivo. Há todo um gradiente de coloração
que vai desde o mais cinzento até ao mais ruivo. Eu vou falar disto mais à frente. Portanto, não há apenas dois morfos, há uma gama de variação. E estes dois que estão aqui são dois exemplos mais extremos, mas depois há uma série de intermédios. O número 5 será um juvenil, o número 6 será mesmo uma cria ainda aqui com penugem, não é? Já estão a arrebentar as penas, e o número 7 é um adulto da subespécie Mallorqué, que é a que ocorre na Península Ibérica, nas Baleares e no Norte de África, portanto é a que ocorre por cá também. Elas são muito parecidas entre si, portanto as diferenças entre as várias subespécies são muito ténues, têm a ver sobretudo com o tamanho dos tarsos e do bico, e penso que da cauda também. São diferenças sobretudo ao nível das biometrias, mas são diferenças ténues, não são reconhecíveis no terreno. A identificação em voo, apenas aqui umas imagens da ave em voo, podemos ver as asas relativamente longas para as espécies de tamanho. Peço desculpa. E agora umas fotografias para vermos o aspecto de algumas aves. Aqui uma fotografia tirada, salvo erro, na zona de Castro Verde, uma ave predominantemente cinzenta, aqui com umas nuances ruivas na cabeça e no peito. Eles têm dois tufos na cabeça que fazem lembrar orelhas, mas não são orelhas, isto não são órgãos de audição, são apenas duas penas que eles levantam, sobretudo quando estão ou em alerta ou também durante o dia, quando estão a descansar, para se confundirem mais com o envolvente. Mas durante a noite e quando estão assim já mais despertos, muitas vezes esses tufos estão recolhidos e, portanto, não são tão facilmente visíveis. Temos apenas aqui estes dois alquinhos. Aqui uma foto muito curiosa, esta tirada em Espanha, de uma ave com uma presa, que me parece ser, eu não sou especialista em invertebrados, mas parece-me ser um ortóptero, portanto alguma espécie de gafanhoto, pelo menos se não é, peço desculpa, alguém depois poderá corrigir. De qualquer forma, mostra bem o tipo de presas que eles capturam, que é assim insetos de grandes dimensões. Embora, como disse, eles não são exclusivamente insetívoros, mas os insetos são uma parte muito importante da dieta desta ave. Aqui uma foto muito curiosa também que eu encontrei no eBird, esta também de Espanha, mais concretamente de Catalunha, de uma ave com uma forte presença de tonalidades ruivas. Reparem aqui na cabeça e depois também aqui nos ombros, nas escapulares, portanto muito mais arruivada do que propriamente acinzentada. Estar lá naquela extremidade do espectro já mais ruiva. Mas não são morfos exatamente como eu disse, porque há aqui uma série de intermédios. Aqui outra foto também muito engraçada, tirada em Espanha, esta durante o dia, num buraco de uma árvore, onde a ave presumivelmente terá o ninho, e reparem, aqui está com os olhos semicerrados, como é típico durante o dia, com os tufos levantados, e o aspecto mais curioso é notarmos como a ave se confunde com a envolvente, nomeadamente com a casca da árvore. Se nós víssemos isto ao longe, e se não soubéssemos que estava aqui um mocho, ele quase passaria despercebido, não só pela cor da plumagem, mas também pela postura que ele adota, o disco facial fica alterado e os tufos ficam levantados e, portanto, quase que parece que mimetiza aqui as rugosidades da árvore, o que lhe permite naturalmente passar despercebido durante o dia. Aqui vou falar agora da parte das vocalizações, que, como acontece em todas as rapinas noturnas, as vocalizações são uma componente muito importante para a identificação e principalmente para a detecção destas aves. O mocho de orelhas tem um canto aflautado, muito característico, que é composto por uma nota, que é repetida normalmente de 2,5 em 2,5 ou de 3 em 3 segundos. E eu agora vou passar aqui alguns fecheiros de som para vocês poderem ouvir, porque conhecer este canto vai nos ajudar a localizar esta espécie no terreno. Tenho aqui 3 fecheiros tirados do xenocanto e depois um quarto fecheiro que foi gravado por mim. Eu já vou explicar as características de cada fecheiro. Para já, um fecheiro com o canto mais habitual desta espécie. Vamos ouvir. Zé, depois confirmamos só se... Em princípio não preciso de confirmar se estiver a ouvir. Se não ouvir, diz-me, por favor.
Portanto, esta nota monossilábica que é repetida, às vezes, durante horas a fio, é o canto principal desta espécie. Aqui ouvia-se, cada vez que ouvia a nota, logo a seguir, passado meio segundo, ouvia-se uma repetição mais distante. Pela regularidade com que isto ocorre, eu penso que não seria outra ave, e sim o eco, por exemplo, do som a bater numa parede. Vamos ouvir outro exemplo. Agora sim são duas aves diferentes. Um terceiro exemplo, este também é muito interessante, porque às vezes o mocho, em vez de fazer uma nota monossilábica, faz uma nota dissilábica, ou seja, faz duas notas a seguir uma à outra com um timbre ligeiramente diferente. E esta gravação ilustra isso bem. Começa com a nota monossilábica e depois vai passar para a nota dissilábica. Vamos ouvir. Por fim, um quarto exemplo. Os três primeiros foram retirados do Channel Canto. Foi exemplos que eu escolhi para ilustrar determinados aspectos. O quarto exemplo foi gravado por mim com telemóvel. O fecheiro não tem qualquer tipo de tratamento, portanto é um fecheiro em bruto. Por isso ouvem-se alguns ruídos de fundo, como cães a ladrar, etc. Mas isto foi no Algarve, há uns 3 anos, na zona de Alcoutim. E eu estava debaixo de uma árvore, eu não vi a ave, mas percebi que estava mesmo por baixo do bicho. O bicho estava a poucos metros de mim, e ele estava a cantar, eu começo a gravar com o telemóvel, depois começa um outro ao longe a responder. Portanto, aqui vamos ouvir mesmo um ambiente que eu consigo descrever qual era. Portanto, tem os cães também, mas dá para perceber que há um mais perto e outro mais longe. Uma forma de nós sabermos que são duas aves e que não é o eco, é que quando é o eco aparece sempre ao mesmo intervalo a seguir à nota da ave. Portanto, a ave faz pi, depois ouve pi, pi, pi. Quando são duas aves a cantar, ouvem-se as duas notas, mas a distância temporal entre elas não é sempre igual, vai variando porque elas não cantam ao mesmo ritmo. Isso é uma técnica que eu uso só para despistar situações em que é apenas o eco. Mas é frequente estes moços cantarem em dueto. Portanto, esta situação que eu gravei não é de maneira nenhuma incomum. Pode ser o macho e a fêmea a responder. Eu até já li alguns que acho que, não sei se é o macho que é mais grave e a fêmea que é mais aguda ou se é o contrário. Agora não tenho presente, mas isso também está descrito. Ora bem, estes exemplos já permitem ilustrar o canto, e isto, ouvido assim, até parece que é um canto muito fácil de reconhecer, e é, de certa maneira, é um canto que uma vez aprendido nós distinguimos, só que, entretanto, entram aqui em cena outros atores que nos vão complicar um bocado a história. E não estou a falar de aves, estou a falar de anfíbios, mais especificamente de sapos. E porquê de sapos? Porque há em Portugal 2 sapos que cantam da mesma maneira que o mocho. Vamos conhecê-los. O primeiro é este, que é o sapo parteiro, que é o Alytes obstetricans. O obstetricans é mesmo um nome que é dado como referência ao facto de ser o macho. Isto é uma imagem muito característica desta espécie, que é o macho a transportar os ovos no dorso. É uma das características da reprodução desta espécie. Então é o sapo parteiro.
que é o Halitus obstetricans, tem um canto muito parecido com o mocho. Mas depois ainda há outro, que é o sapo parteiro ibérico, que é o Halitus cisternasi. E nós em Portugal temos os dois. Grosso modo, o obstetricans é a norte do Tejo e o cisternasi é a sul do Tejo, embora haja algumas zonas de sobreposição que já vamos ver. Mas isto para dizer que, tanto a norte como a sul, o mocho de orelhas tem sempre um concorrente no que diz respeito às vocalizações, o que significa que qualquer que seja a zona do país em que nós estamos, quando ouvimos um mocho, temos logo que pôr a hipótese de estarmos a ouvir um sapo. Eu arranjei aqui 2 exemplos de gravações que vou passar. Vamos começar por Halitus obstetricans. E agora o Halitus cisternasi, portanto o sapo parteiro ibérico. Peço desculpa, que isto passou sem eu querer. Eu queria era pôr isto a correr. Reparem bem no coro de cantos que se ouve lá ao fundo. Ouvem-se vários ao longe. Como podem ver, tanto um como o outro têm um canto bastante parecido, com uma nota isolada assim de 2 em 2 ou de 3 em 3 segundos. E, portanto, quem não os conhecer muito bem pode ter dificuldade. E, de facto, o risco de confusão é grande. Como é que nós distinguimos isto? Eu uso as seguintes técnicas. Primeiro, o timbre. O canto do mocho parece uma flauta, uma daquelas flautas, mesmo instrumento musical, parece uma nota de uma flauta. Pelo menos é a associação que eu faço. Enquanto que este som dos sapos parece assim quase um joguinho eletrónico. Parece uma coisa mais... um som produzido por um instrumento eletrónico, por uma máquina. Depois parece uma nota ligeiramente mais curta, a dos sapos. A dos mochos é um bocadinho mais longa. Embora, obviamente, que há aqui alguma subjetividade e a experiência aqui também conta. Terceiro aspecto. O som do sapo, quando nós nos aproximamos, vem do chão, tipicamente. Vem da erva, ou do solo, ou de uma valeta. O mocho quase sempre vem de uma árvore, ou de um poste, ou de um sítio alto. Portanto, o som do mocho vem de cima, não vem de baixo. Claro que se nós estivermos muito longe não dá para perceber isto. Depois, outro aspecto que eu chamei a atenção na segunda gravação. Os sapos cantam muitas vezes em coro. E então, quando começam a cantar em coro, começa-se a ouvir este canto de todo o lado. Começa-se a ouvir 5, 10 ou mais ao mesmo tempo. Nem sempre, mas às vezes acontece. Com os mochos isso não acontece. Os mochos ou é um, ou cantam 2 em dueto. Ocasionalmente podemos estar a ouvir um terceiro ao longe, que é de outro território, mas não se ouve assim estes coros de uma dúzia deles. E depois ainda há aqui um outro aspecto, que é o sapo, nós só conseguimos ouvir se estivermos pertinho. Eu, das vezes que ouvi sapos, comecei à procura e percebi que o som estava ali a 10 ou 20 metros de mim, ou 30. O mocho, eu chego a ouvi-los a mais de 1 quilómetro. Portanto, o som do mocho é um som que, pela sua sonoridade, consegue ir muito mais longe. Eu lembro-me, o ano passado, de ouvir um casal, acho que era um casal de mochos a cantar, depois afastei-me 1 quilómetro e ainda estava a ouvir bastante bem e vinha exatamente do mesmo sítio. Era o mesmo indivíduo que ainda não se tinha calado. Portanto, estes critérios no conjunto podem nos ajudar a despistar as situações em que são sapos e não são mochos. Claro que, como eu disse, vai um pouco com a experiência, mas aos poucos vamos lá. E depois ainda há aqui um outro aspecto, o mocho é estival, só está presente cá desde março até setembro, mais ou menos. Portanto, às vezes eu já ouvi sapos a cantar em dezembro, por exemplo, no Alentejo. Portanto, eu não tenho presente quais são as datas em que os sapos cantam. Tenho ideia que o cisternasi se ouve bastante no inverno, que este é o sapo do sul, né? Este será mais na primavera e no verão. Não tenho a certeza das datas limites em que cada uma das espécies canta. Agora, se ouvirmos no inverno, à partida não será o mocho. Aqui apresenta apenas os mapas de distribuição das duas espécies. Como eu disse,
À esquerda, então, o Halides obstetricans, que é o sapo parteiro europeu, que ocorre, grosso modo, a norte do Rio Tejo, como podem ver. Tem uma presença a sul apenas no norte alentejano, aqui na Serra de São Mamede e arredores, mas de resto está presente essencialmente no norte do Tejo, desce aqui até à zona de Lisboa, quase. Isto é do Atlas dos répteis e anfíbios. O cisternáceo tem uma distribuição quase complementar, é uma área, é uma espécie típica das chamadas zonas de influência mediterrânica, que abrange a região ao sul do Tejo e depois abrange a beira interior e o nordeste transmontano, aqui só na chamada Terra Quente. Portanto, eles estão ao sul do Tejo, sobem pela beira baixa, beira alta até aqui ao nordeste. E depois no litoral centro com uma presença muito escassa. Portanto, como podem ver, há alguma sobreposição no nordeste alentejano, no interior norte e centro e aqui no Vale do Tejo. Mas, grosso modo, como eu disse, é o obstetricans a norte do Tejo, o cisternáceo a sul do Tejo e certas zonas a norte. Na prática, se nós juntarmos dois mapas, nós temos pelo menos um dos dois em praticamente todo o país e, portanto, o risco não há nenhuma região que esteja isenta do risco de confusão com os sapos, porque um dos dois vai lá poder estar. Portanto, é sempre importante termos presente esta possibilidade de confusão e não, quando ouvirmos o som, não dizemos logo que é o mocho. Epá, espera lá, e se for um sapo? Depois vamos tentar perceber de onde é que vem o som, se vem de uma árvore, se está longe, se está perto, se são vários. Se fizer a nota dissilábica que eu mostrei na terceira gravação, aí garantidamente é o mocho, porque o sapo, que eu saiba, não faz isso. Continuando. Falando um bocadinho daquela questão do polimorfismo, portanto, dos cinzentos e dos ruivos. Como eu disse há pouco, ao contrário do que acontece com outras espécies, como por exemplo com as águias calçadas, em que há as claras e as escuras, aqui nós temos um gradiente de variação que vai dos cinzentos aos ruivos. Eu andei a procurar um bocadinho mais informação sobre isto, encontrei um estudo que foi feito em Espanha, no sul de Espanha, mais concretamente na zona de Granada, portanto que fica no leste de Andaluzia, e em que eles andaram a capturar mochos destes, sobretudo em caixas-ninho, e andaram a fotografá-los e a avaliá-los. E então definiram aqui um gradiente de cores que vai de 3 até 9. Eu não vou perder em muitos detalhes, mas basicamente eles avaliavam a quantidade de cinzento ou ruivo na cabeça, no peito e no dorso. E atribuíam a cada um destes um valor de 1 a 3, de modo que quando combinavam isto tudo, isto ia uma escala de 3 até 9, em que 3 é essencialmente cinzento e 9 é essencialmente ruivo. E depois, portanto, os scores, portanto, as pontuações que eles obtiveram foram estas, como veem, estão muito espalhadas ao longo da escala toda. E depois definiram aqui 3 categorias, em que os que estão até ao 5 são os cinzentos, os que estão do 5,5 até ao 7 são os intermédios e do 7,5 ao 9 são os ruivos. E depois dividiram pelas classes de idade e sexo. Então tem aqui machos jovens, machos mais velhos, fêmeas jovens e fêmeas mais velhas. E como podem ver, eles têm mais fêmeas jovens porque, como isto se baseava muito na captura de indivíduos que estavam nas caixas ninho, apanharam muito mais fêmeas do que machos por causa disso. Mas mesmo no caso das fêmeas jovens, que foram as mais capturadas, podem ver que elas estão distribuídas pelas 3 categorias, cinzento, intermédio e ruivo. E mesmo dentro destas categorias há vários graus. Portanto, só para dizer, o aspecto aqui a reter é que há bichos mais cinzentos, há bichos mais ruivos, há bichos intermédios, não podemos classificá-los como morfos, porque não há apenas 2 morfos, há toda uma variação mais complexa. Era só um bocadinho para ilustrar aqui a complexidade deste aspecto no caso do mosto-orelhas. Relativamente à taxonomia, esta espécie é politípica. Eu, na semana passada, no caso do cartaço nortenho, referi que o cartaço nortenho é monotípico, porque não tem subespécies, portanto, é uma espécie única. Aqui a espécie é politípica, que é o oposto monotípico, tem 6 subespécies. Quando escrevemos as subespécies, muitas vezes o nome do género e da espécie é abreviado, portanto fica OS, que é Otis copes. A primeira subespécie, quando há mais do que uma subespécie, tem sempre o nome da espécie, isto é obrigatório, faz parte das regras, que chama-se subespécie nominal. Portanto, neste caso será Otis copes, portanto repete o nome da espécie. O Otis copes é o que ocorre na Europa Central, portanto França, Itália, até o norte da Grécia e Balcãs. Depois o Mallorca, como eu já referi, é a Península Ibérica, Baleares e Norte de África. O Cicladum, Mallorca, como perceberam, vem de Maiorca, que é a principal ilha das Baleares. Cicladum vem de Cíclades, que é um arquipélago da Grécia. O Cicladum ocorre no sul da Grécia, no Peloponeso, e penso que na Ásia Menor, portanto na Turquia. O Cíprios, que é de Chipre, agora até já é considerado uma espécie à parte, por diferenças morfológicas e de sons. E depois 2 espécies asiáticas, uma que é o Turânicos,
para quem assistiu ao webinário sobre os nomes científicos já deve desconfiar que o ICUS é um sufixo de região, e de facto assim é. A região aqui é Turan, que é uma região do Irão, isto é uma subespécie que ocorre no Iraque e no Irão. Turânicos vem de Turan, e Pulquelos quer dizer muito bonito. É uma subespécie que ocorre mais para o Oriente, salvo erro, agora citando de memória, no Cazaquistão e noutros países dessa zona da Ásia Central. A ficha de conservação, deixando agora as questões da apresentação da espécie, a ficha de conservação está aqui do site da BirdLife, List Concern, portanto, pouco preocupante é o Estatuto Global. A nível da Europa, o Estatuto também é pouco preocupante. A nível de Portugal, vai-nos aparecer aqui um Estatuto que aparece muito poucas vezes, e que eu já vou falar mais adiante, que é o famoso DD, está aqui à direita. Reparem, não pertence nem ao quase ameaçado, nem aos ameaçados. O DD está na direção oposta da escala, que é a chamada informação insuficiente. O que é que isto quer dizer? Significa não sabemos se está ameaçado ou não. Ou seja, não há informação suficiente para avaliar o risco de extinção. Isto é do livro vermelho, isto é para Portugal, do livro vermelho publicado em 2005. Eu recordo, já disse isto anteriormente, que vai sair em breve uma atualização do livro vermelho. Não sei quão breve, é provável que saia este ano. Tenho alguma curiosidade de ver em que medida o estatuto desta e de outras espécies vão ser atualizadas. Não sei se vai continuar em DD ou se vai ter outro estatuto de ameaça, mas para já, enquanto não sair o novo livro vermelho, o estatuto está em vigor, é este. Chamo com toda a atenção aqui na ficha da BirdLife para este aspecto. Cá está, já tínhamos referido isto no caso do cartaço nortenho, apesar de estar list concern, porque é uma espécie muito abundante, tem aqui a população, o total da população a nível mundial andará por mais de 1 milhão de casais. Por acaso não sei se isto aqui é casais ou se é indivíduos, mas pronto, dá uma ordem de grandeza. Mas tem cá decreasing, portanto, a nível mundial está em diminuição. Apesar da população ainda ser muito grande, está a regredir. E é isso que já vamos ver a seguir. Mapa de distribuição mundial, este tirado do site da BirdLife. Temos a amarelo a zona de nidificação. Esta é uma espécie migradora de longa distância, é a única rapina noturna da Europa que é migradora de longa distância. Há outras que fazem migrações mais curtas, mas esta é a única que vai completamente invernar em África. A zona de invernar é esta azul, portanto aqui uma banda na África tropical, como acontece com a maioria dos migradores transsaarianos. Nidifica, como podem ver, na Europa, mas não vai muito para o norte. Europa, sul, algumas zonas do leste e depois certas zonas da Ásia. Eu há pouco falei que era aqui no Cazaquistão que ocorreu o Pulquelos, portanto o Pulquelos é aqui Cazaquistão, Mongólia, Afeganistão. Depois o Turânicos é alguns aqui no Irão, Iraque, e depois estas são as outras subespécies. Vamos fazer zoom para a Europa para ver aqui um bocadinho melhor a situação. Isto é a distribuição na Europa, e há aqui uma coisa que chama a atenção, que é estas manchas verdes. Verdes aparece como residente. Residente no sul de Espanha, Baleares, aqui uma parte da Sardenha, Sicília, sul de Itália, Grécia e algumas zonas da Turquia e Creta. Bom, o residente. Residente quer dizer que está todo o ano. Não quer dizer que os indivíduos sejam todos sedentários. Porque o facto de uma espécie ser residente, ou seja, de estar todo o ano numa região, não quer dizer que não possa haver indivíduos que são migradores. E o que se verificou em Espanha, concretamente, é que há indivíduos que são observados no inverno, mas as densidades ficam muito mais baixas. Portanto, o facto de haver aqui zonas em que a espécie está presente no inverno não significa que estes bichos não migrem. Há um misto de indivíduos. Portanto, às vezes chama-se migrador parcial. Há uma parte de indivíduos que migram, outros, porventura, que ficam por lá. Mas toda esta parte da invernada desta espécie na Europa é algo que está relativamente mal documentado, porque pronto, eles também não cantam no inverno, e isto é uma espécie de hábitos discretos, como a maioria das rapinas noturnas, portanto, é um aspecto que ainda tem aqui algumas coisas para descobrir. Agora, do Atlas Europeu, retirado do site ebba2.info, o mapa de abundância das espécies, antes de falar do mapa de comparação, isto é o mapa de abundância. Cada bolinha corresponde a uma quadrícula UTM. O UTM é um sistema de coordenadas que é o Universal Transverse Mercator, que é usado neste tipo de trabalhos, e cada quadrícula aqui tem 50 por 50 km. E, portanto, temos aí as bolinhas das quadrículas onde a espécie foi registada, e essas bolinhas estão aí com um gradiente de cores que corresponde ao número de casais estimado em cada quadrícula. Como podem ver, portanto, mais escuro, vê-se aqui pela escala da esquerda, mais escuro significa maior quantidade. Como facilmente se percebe, a densidade é muito maior
na bacia do Mediterrâneo. Vemos que as bolinhas mais escuras estão na vertente mediterrânea de Espanha, portanto, que é do estreito para lá, toda a parte aqui do leste, Andaluzia, Valenciano, País Valenciano, Catalunha, depois sul de França, partes de Itália, Balcãs, Grécia, depois aqui outros países também aqui desta zona dos Balcãs, e depois aqui já mais para leste em direção ao Mar Negro. Na vertente atlântica, que inclui Portugal, norte de Espanha e toda a parte a norte dos Alpes, que os Alpes passaram aqui mais ou menos pela Suíça, entre a Suíça e a Itália, portanto, a norte as densidades são muito menores. Eu trouxe aqui uma linha que me parece mais ou menos óbvio olhando para este mapa, que é o limite norte da área de distribuição da espécie, passa ligeiramente a sul de Paris, passa aqui mais ou menos por Bratislava, na Eslováquia, Viena. Estive a ver no mapa, isto corresponde grosso modo a 48 graus norte. Portanto, a nível da Europa, será este o limite norte da espécie. Eles vão um bocadinho para norte dos Alpes, mas as densidades já são muito baixas, como se pode ver. Depois aqui na Rússia parece que vão um bocado mais a norte, o clima aqui também é mais seco durante o verão, portanto aí a realidade já é um bocado diferente, já não há uma atlanticidade tão grande. Agora aqui na parte da Europa mais ocidental, o que se pode ver é, claro, maiores densidades na bacia do Mediterrâneo, que corresponde também em parte àquela zona onde eles aparecem no inverno. Portanto, isto é claramente uma espécie de regiões mediterrânicas, e depois nas zonas atlânticas as densidades são muito menores, que é o caso de Portugal. Portugal, ao contrário do que às vezes se diz, Portugal não é um país mediterrâneo. Portugal não confina com o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo termina no Estreito. Portugal só tem vertente atlântica. A confusão, penso eu, às vezes deriva do facto de Portugal ter um clima do tipo mediterrâneo e isto propicia alguma confusão. Portanto, em termos climáticos, sim, temos zonas de influência mediterrânica. Em termos de bacias hidrográficas, Portugal não tem qualquer contacto com o Mediterrâneo. Agora, em que medida isto se relaciona com as preferências do mocho de orelhas, não sei. A verdade é que nós observamos aqui que eles têm maior densidade nas zonas do Mediterrâneo. Aqui um mapa de comparação entre os dois atlas europeus, o primeiro que foi feito no início dos anos 90 e o segundo que foi feito por volta de 2013, 2015. Para quem ainda não viu estes mapas, EBBA significa European Breeding Bird Atlas, sendo que a cinzento as zonas onde a espécie foi detectada nos dois atlas, a azul onde foi detectada no segundo, mas não no primeiro, e a laranja onde estava no primeiro, mas não no segundo. Portanto, vemos que houve aqui muitas zonas azul no leste, no centro-leste da Europa, portanto aqui vamos ver leste de França, Suíça, Áustria, Eslováquia, Hungria, Roménia, Ucrânia, portanto, aqui muitas zonas a azul, em que a espécie aparentemente colonizou, até temos aqui uns quadradinhos isolados mais a norte, mas por outro lado parece estar a desaparecer de várias zonas, Grécia, norte de França, Galiza e Portugal. Portanto, parece, pelo menos aqui, parece estar a crescer para norte e para leste, e parece estar a diminuir em parte a sul e a oeste. É o que se observa olhando para este mapa. Quais são os fatores não é muito claro, mas aparentemente é esta alteração que se está a dar e Portugal parece estar a ser bastante atingido por esta diminuição da ocorrência de monstros. Falando um pouco de Espanha, eu gosto sempre de falar do caso de Espanha porque eu acho que nós, para entendermos a evolução de qualquer espécie em Portugal, nós não podemos ignorar o que se passa em Espanha, porque as situações são quase sempre semelhantes, e em Espanha muitas vezes há dados até bastante detalhados. Ou seja, quando uma espécie está a aumentar em Espanha e está a expandir, ela invariavelmente acaba por se expandir em Portugal também. Quando está a diminuir fortemente em Espanha, normalmente acontece o mesmo em Portugal, porque a Península Ibérica é uma unidade. Há exceções, há algumas exceções, são muito poucas. Uma exceção notável, por exemplo, é a gaivota de Alduíno, que está a aumentar em Portugal à custa das diminuições que têm acontecido em Espanha. Mas isso são exceções. De uma forma geral, a tendência em Espanha é aquela que acontece em Portugal, como vimos na semana passada com o cartaz sorteio. Então, este é o mapa do segundo Atlas espanhol, com umas orelhas, como podem ver, uma distribuição vastíssima, com relativamente poucas falhas, sobretudo no leste. Aqui na Catalunha e na Aragão, Castela e Leão, País Valenciano, leste de Andaluzia, presença em quase todo lado. Nas Baleares, também muito comum. As falhas começam a aparecer à medida que andamos para o oeste, que nos afastamos do Mediterrâneo, foi aquilo que eu já chamei a atenção no Atlas anterior. Muitas falhas aqui na Andaluzia Ocidental, o Elva, Extremadura, Castela e Leão, e na Galiza também, sobretudo na parte mais atlântica, aqui no norte,
também muitas falhas. Isto era o do segundo Atlas, que foi feito por volta do ano 2000. Agora vamos ver o mapa de... Eu não tenho aqui o mapa de comparação, acho que tinha, peço desculpa. Acho que devo ter saltado sem querer. O mapa de comparação mostra a diminuição. Posso ter trocado o slide de ordem, não faz mal. Aqui é o gráfico com a evolução, isto de acordo com os censos efetuados em Espanha, com a evolução populacional do mocho de orelhas. O índice parte aqui de um valor zero em 2006 e, embora tenha havido aqui algumas oscilações pelo caminho, parece que a tendência é de queda, e neste momento os dados só vão até 2018, mas parece já ter diminuído 30 e tal %, como se pode ver. Portanto, o panorama não é assim especialmente animador, e tal como a nível mundial, que mostrei na página da BirdLife, ele está a diminuir, a nível europeu parece estar a acontecer, a nível espanhol parece estar a acontecer a mesma coisa. Isto então são dados da Sociedade Espanhola de Ornitologia. Aqui um outro mapa que eu retirei do site da CEU com os registros de inverno. Isto do Atlas de Invernantes, que foi feito há cerca de 10 anos atrás. Eu referi há pouco que há registros da presença invernal destas aves em diversos locais do sul da Europa, e no Atlas de Invernantes eles detectaram a presença nestas quadrículas todas. Como se pode ver, mais no sul do que no norte, portanto aqui nestas zonas do noroeste em que o clima no inverno é menos apetecível, eles desaparecem, mas há bastantes no sul, na Andaluzia, no leste e principalmente aqui nas Baleares. Portanto, há registros de presença de inverno desta espécie. Eles no texto referem que atualmente até há mais registros e que eventualmente isso terá a ver com as alterações climáticas. Eu leio estas coisas e penso sempre, as alterações climáticas aparecem sempre como uma explicação universal para estas alterações, mas nós temos sempre que ter alguma prudência na interpretação destes dados, porque independentemente do papel que as alterações climáticas tenham, nós temos que perceber que o esforço de observação dirigido, quando sabemos que as espécies ocorrem, é hoje em dia muito maior. Há mais observadores, os métodos de prospecção melhoraram, portanto, e aqui estamos a falar às vezes de registros fortuitos. É diferente se estivermos a fazer contagens standardizadas, que não foi o caso aqui. Portanto, eu penso que poderá haver um misto das duas coisas, que é um misto de mudança de clima com um maior esforço de prospecção aliado a um maior conhecimento que nos faz tornar mais fácil detectar estas espécies no inverno. Em Portugal, praticamente não há registros de inverno. Eu uma vez, há muitos anos, há cerca de 20 anos, no Algarve, observei um em Lagos que foi descoberto por um observador inglês que lá estava a residir e que mostrou, e o bicho estava a cantar no alto de um prédio, teve lá 2 ou 3 dias a cantar. Isso foi para aí há 20 anos. Mas penso que é um registro, se não é isolado, é um registro quase isolado. Embora, como podem ver, há registros de inverno no sul de Espanha, e portanto, em teoria até pode haver mais registros em Portugal, nomeadamente no sul, só que eles não cantam, e como não cantam, tornam-se muito difíceis de detectar. Mas pronto, fica aqui a informação sobre a ocorrência de inverno. Falamos agora da situação em Portugal continental. Começo por mostrar, como já fiz para outras espécies, o mapa de distribuição do primeiro Atlas, do Atlas de nidificantes, que foi publicado em 1989, e que usava uma grelha de 20 por 32, portanto que era o Atlas das aves que nidificam em Portugal continental. Os valores que estão aqui são os anos do trabalho de campo. O que é que nós vemos? Portanto, isto refere-se, grosso modo, ao início da década de 80, que tem uma distribuição alargada no nosso território, mas que há muitas falhas, principalmente aqui na metade litoral. Portanto, no interior é mais contínuo, especialmente no interior norte e centro. Há muitas falhas na metade litoral e há também muitas falhas aqui no Alentejo. E vemos também outra coisa, há muito poucas confirmações. As bolinhas grandes são as confirmações. Confirmação de notificação. As médias são as prováveis, que é, por exemplo, um casal, e as pequenas são as possíveis, que neste caso seriam um bicho a cantar. Portanto, neste caso há muitas possíveis, que refere-se aos contactos auditivos, poucas confirmações, e as confirmações que há são no norte, que é normal porque é onde a espécie é mais abundante. Isto seria então a situação na década de 80, mas que na altura faz logo aqui a referência no terceiro parágrafo. A espécie é claramente mais abundante no Nordeste transmontano e na beira interior do que no resto do país. Portanto, embora este Atlas não tivesse mapas de abundância, já faz referência a isso. Portanto, fica também aqui esta nota. Mais abundante no interior norte e centro. Aqui uma ficha do Livro Vermelho, que é publicada em 2005. O Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, publicado na altura ICN,
cá está a categoria que eu já fiz referência, o DD, que é o Data Deficient, ou seja, informação insuficiente, está aqui explicado no texto porquê. Isto é do LVVP, que é o Livro Vermelho dos Estudados de Portugal. Está explicado. Fundamentação: não existe informação adequada para avaliar o risco de extinção. Com efeito, não são conhecidos parâmetros básicos referentes a esta população, como tamanho e tendências. Isto dito de uma forma mais resumida, não sabemos praticamente nada sobre esta espécie. Sabemos que há no país todo, mas não temos números. Portanto, não temos números, não podemos avaliar a dimensão da população nestas tendências. Para já fica em DD. Este DD é sempre uma categoria um bocadinho de transição. Não é suposto as espécies ficarem em DD eternamente. É DD até haver mais informação que permita atribuir-lhe uma das outras categorias. Por isso é que eu disse que estou à espera de ver o que é que é atribuído agora no livro vermelho que está para sair. Na segunda parte da ficha, eu não pus aqui a ficha toda porque é muito extensa, mas quis salientar aqui a parte das medidas de conservação que me parece relevante, que diz assim: a conservação desta espécie pode ser assegurada através das seguintes medidas, que devem ser dirigidas prioritariamente para as regiões da beira interior e trás-os-montes, onde a espécie parece ser mais abundante. Dinamização de campanhas de sensibilização ambiental sobre a fauna, mas tendo em vista especialmente a conservação das aves de rapina e outros predadores, dirigidas a caçadores, guardas e gestores de caça. Bom, eu não sei se essas campanhas foram feitas, eu não tenho conhecimento. Portanto, fico um bocadinho com a sensação que, como já aconteceu noutras espécies, são referidas no livro vermelho, mas depois não são levadas à prática. Depois, aqui à frente, divulgação, dinamização e aumento dos subsídios e apoio à conservação de habitat através do recurso a medidas agroambientais, de modo a serem recuperados ou mantidos o arvoredo velho em geral. Portanto, reparem, sugerem-se aqui medidas agroambientais, que é algo que agora até está um bocado em voga para outras aves, como estepárias, etc. Medidas agroambientais para conservar o arvoredo velho. Porquê? Porque estes bichos, como nidificam em buracos, precisam de árvores velhas, que são as árvores que têm mais buracos. Sensibilização dos agricultores para a adoção de boas práticas agrícolas. E depois, reforço da fiscalização e aplicação mais efetiva da lei, relativamente ao abate ilegal e roubo de ninhos. E depois, no fim, ainda recomenda que sejam feitos censos e monitorizações periódicas. Tirando esta última parte dos censos, que eu sei que está a ser feito, que eu já vou falar, as outras medidas eu não tenho base para dizer que não são feitas, mas eu desconheço em absoluto se foi feita alguma medida concretamente a pensar aqui no nosso mosto de orelhas, que infelizmente está a diminuir. Em relação aos censos, já vou falar a seguir. Entretanto, apresento ainda o mapa do segundo Atlas Nidificantes e do segundo Atlas que saiu em 2008 e que foi feito entre 99 e 2005. Aqui já temos uma grelha de 10 por 10 km, uma malha mais fina, e já nos permite ver com um bocadinho mais de detalhe. É claro que, no caso das noturnas, isto reflete, as falhas às vezes não refletem só a ausência, refletem também o esforço ou a falta dele que foi feito. Mas o que é que nós vemos? Mais uma vez, uma presença alargada no interior norte e centro. Reparem que do Tejo para cima a espécie esteve presente em praticamente todas as quadrículas, com poucas falhas, tirando aqui só na Serra de Montezinho, que já é na terra fria transmontana, aqui se calhar já é um bocadinho frio para eles. Falta também aqui numa ou noutra serra, mas grosso modo está presente em todo lado e com muitas confirmações aqui no Nordeste. Depois no litoral norte e centro, também uma presença alargada, mas já com muitas falhas. Uma presença também aqui com alguma expressão aqui no oeste. E depois, a grande surpresa para mim foi aqui o Alentejo, que eu esperava que houvesse mais. No Atlas anterior apareceu mais no Alentejo. O Alentejo aqui um quase deserto. E depois uma razoável presença no Algarve, especialmente no Sotavento, aqui no interior. Nos últimos anos, quando estive a morar no Algarve, cheguei a fazer algumas noites de observação aqui nestas zonas da bacia do Guadiana e realmente encontrei otoscopes. Aliás, aquela gravação que eu passei há pouco foi em Alcotim, foi aqui nesta zona. Portanto, aqui vai-se ouvindo otoscopes. O Alentejo, para mim, é um enigma, porque eu pensava que havia mais no Alentejo. E eu posso dizer que no Atlas, neste Atlas, eu andei a fazer muito trabalho de campo noturnas, aqui no distrito de Porto Alegre, que foi uma das zonas que eu estive a coordenar. Estive a coordenar a região de Lisboa, Ribatejo e Rio Alto Alentejo. E aqui andei a fazer muito trabalho de campo e só encontrei otoscopes uma única vez, que foi esta bolinha que aqui está, que foi em 2005, se não me engano, maio de 2005, perto de um sítio chamado Amieira do Tejo, que fica no concelho de Nisa. E fartei-me de fazer prospeção para noturnas e realmente não havia. E, entretanto, como eu tenho estado aqui a residir na região, o ano passado, na primavera, eu resolvi fazer aí umas noites à procura de noturnas também.
E este registro da Amieira do Tejo era, até ao ano passado, era o único que eu tinha em todo o distrito de Porto Alegre ao longo de todos os meus anos de observação. Era o único registro. Só tinha um registro de otoscópios. O ano passado, com meia dúzia de noites, localizei 18 otoscópios, sobretudo aqui nos concelhos de Nisa, Alter do Chão e Crato, aqui mais ou menos nesta zona também. Eu fiquei completamente surpreendido, porque não estava à espera de encontrar tantos otoscópios, em alguns sítios eram aos 2 e aos 3. Não tenho ainda uma explicação para isto, ou a espécie aumentou na zona, ou no passado, eu, quando estive a fazer as escutas, não foi nas melhores datas, ou não estive nos melhores locais. Não tenho ainda uma explicação, não tenho uma amostra suficientemente grande para poder dizer a que é que se deve tanto aos telescópios que eu encontrei o ano passado, que foram 18, realmente. Quando em anos anteriores eu tinha andado a correr isto tudo e só tinha um, que era este. Portanto, ainda há aqui muita coisa para descobrir e, portanto, o DD aparentemente adequa-se bem. Bom, retomando aqui onde estávamos, portanto, presença alargada no norte e centro, muitas falhas no litoral, como eu já disse, muitas falhas no interior alentejano, como podem ver, portanto, um contraste enorme entre o norte do Tejo e o sul do Tejo. Isto então, o segundo Atlas de nidificantes. Aqui, estamos quase a terminar, o gráfico de frequência retirado do eBird, em que podemos ver, é uma espécie estival, e portanto é uma espécie estival desde outubro até fevereiro, os valores estão praticamente a zero, e depois começam a aparecer a partir de março, que é quando eles começam a chegar. O pico de frequência dá-se aqui por volta de maio, mas digamos que entre meados de abril e finais de junho, eles estão a cantar ativamente e, portanto, são relativamente fáceis de detectar. Isto é, então, o período em que se detectam mais. Depois, em julho, começam a cantar menos, ainda cantam no norte até mais tarde, e em agosto já quase não cantam, portanto, os registros já são escassos, embora em agosto e setembro ainda vai haver passagem de migradores até no Algarve ao início de outubro, e depois, então, desaparecem, e no inverno praticamente não há registros, a não ser, assim, ocorrências pontuais. Isto é, então, o gráfico do IBER. Aqui, relativamente à questão das monitorizações que eu estava a falar há bocado, eu disse que eu saiba, está a ser feita alguma monitorização, porque existe um programa feito pelo Grupo de Trabalho de Aves Noturnas, o CTAN, da CEPEA, que faz monitorizações regulares das várias espécies de aves noturnas desde pelo menos 2010 e tem publicado relatórios anuais. O relatório mais recente saiu recentemente e já tem os dados até 2022, portanto está bastante atualizado. E tem para todas as aves noturnas, rapinas noturnas e, salvo erro, noitibós e alcaravão. Acho que não me estou a esquecer de nada. E então, o que é que nós vemos? Isto começa no índice, começa aqui no 1 ou nos 100%, se quiserem, em 2010, e depois mostra a evolução com base nos pontos de escuta. Bom, o que é que nós vemos aqui? Uma quebra monumental. Cai do 1 para aí para o 0,1 em 2020, e agora parece estar a haver uma ligeira recuperação. Portanto, isto está em linha com a tendência observada em Espanha, em que houve uma quebra, se calhar até mais expressiva, eventualmente porque nós temos um país mais periférico. Isto é a minha interpretação deste gráfico. Embora, é preciso fazer aqui duas ressalvas. A primeira é que, como tantas vezes acontece neste tipo de trabalhos, a amostra não é muito robusta e, portanto, nós temos que interpretar estes dados tendo em conta a dimensão da amostra. O número de quadrículas não é muito grande. E depois, sendo esta uma espécie mais abundante no Nordeste, que não é provavelmente a região onde está a maior densidade de observadores, porque a maior parte dos observadores está na metade litoral, que não é onde estão os otoscópios, é uma espécie que mais facilmente passará subamostrada, porque nas quadrículas mais visitadas não há otoscópios, ou há muito poucos. E, portanto, isto pode influenciar para pior os resultados desta espécie. Atenção, eu não estive a ver a análise dos dados, só vi os gráficos que estão no relatório, portanto, não sei se há aqui outros fatores a ter em conta. Eventualmente isto poderá exagerar um bocadinho a tendência, agora que a tendência é de quebra, isso não há dúvida, porque isto tem vindo a diminuir ano após ano até 2020, depois é que recuperou qualquer coisa. Foi em 2022 que eu encontrei estes 18 otoscópios no Alto Alentejo. Agora, olha, não tenho dados muitos para comparar, vamos ver se este ano tiver a oportunidade, se consigo obter informação adicional para perceber um bocadinho a tendência desta espécie, porque era uma espécie que eu ainda conheço relativamente mal, apesar de já estar a conhecer um bocadinho melhor. Peço desculpa. Isto, como disse, é do programa Noctu da CEPEA. Estamos quase a terminar, então. Vou só fazer aqui a ficha resumo. O moço de orelhas, como vimos, nidifica na Europa a sul do paralelo 48 graus.
é mais abundante na bacia do Mediterrâneo do que no resto do continente. É um migrador de longa distância que inverna na África tropical, embora alguns indivíduos invernem no sul da Europa junto ao Mediterrâneo. Vimos que, vimos que na Europa está em regressão, especialmente no sul e no oeste. Vimos que a Espanha está em tendência de regressão também. Vimos que em Portugal está presente principalmente de março até outubro, até o início de outubro, que é mais comum no interior, principalmente a norte do Tejo, que a informação disponível ainda é escassa e por causa disso está na categoria DD, que é a informação insuficiente, e que segundo o programa Noctua está também em regressão. Chegamos ao final da apresentação de hoje, dedicada então a esta pequena rapina noturna, que é o Monstro de Orelhas. Agradeço muito a vossa atenção e, como sempre, fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.